Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Maior Filho Tricolor para falar hoje sobre a vitória do São Paulo pela Copa do Brasil, né? Jogo de ida, né? No Morumbi. O São Paulo enfrentou hoje o Atlético Paranaense e saiu com essa vitória, mas assim, já de início eu falo que foi pouco, gente. Foi pouco. O São Paulo deveria ter tido um placar mais elástico, pelo menos um 3-1. Ele poderia sim, porque o Atlético Paranaense só foi 2 lances, basicamente. O próprio gol do Atlético Paranaense e aquele lance do Allan Kardec no começo do jogo. E nada mais, basicamente mais nada. O São Paulo dominou o jogo todinho. Então o São Paulo poderia sim, se tivesse investido mais um pouco, se tivesse um pouco melhor na finalização, ter chegado aos 3 gols e ter garantido uma vitória mais tranquila. Porque esse jogo, claramente, que o São Paulo vai ter que mandar força máxima lá para Curitiba no jogo de volta. Quando é o jogo de volta? Quarta-feira que vem, o dia 6/8, às 19h30, horário de Brasília. Nesse horário aí, que eu não gosto desse horário, eu acho esse horário muito ruim, principalmente para quem tá trabalhando aí, que trabalha até o fim da tarde. É muito ruim esse horário, né? Mas fazer o quê, né? Eu que moro aqui no Centro-Oeste, em que é 1 hora atrasado, vamos dizer, 1 hora depois, né? Enquanto aí é 19h30, aqui ainda é 18h30. Então a gente está ainda retornando do trabalho para casa. É ruim. Tanto é que eu tive que... Começou o jogo, eu ainda estava voltando para casa. Ainda bem que dá para assistir pelo celular. Mas o São Paulo poderia ter ganhado e ficar mais tranquilo. Aí sim poder poupar no segundo jogo. Mas agora, o jogo fora de casa, mesmo que seja contra um adversário que é mais fraco, e é com certeza mais fraco, a gente agora vai ter que ir lá e lutar pela classificação, e vai ter que ser com força máxima, né? E a questão o São Paulo vai enfrentar o Internacional agora no meio de semana, e já é o Atlético de novo. Então, qual que é a prioridade do São Paulo? Com toda certeza, o Campeonato Brasileiro. A gente se recuperou parcialmente ali um pouco, nesses 9 pontos seguidos, mas a gente precisa de mais uma vitória contra o Internacional. E é lógico que o jogo lá é muito duro, é muito difícil ganhar do Internacional lá no Beira-Rio. O São Paulo poucas vezes ganha lá no Beira-Rio. Então, vai ser difícil. E aí, vai ter de novo esse jogo contra o Atlético Paranaense. E precisa vencer, gente. Precisa passar pelo Atlético Paranaense para a gente ver o que vai acontecer no futuro aí, né? A gente precisa de qualquer jeito vencer. O Palmeiras perdeu ontem para o Corinthians, o Flamengo perdeu hoje para o Atlético Mineiro, os dois de 1-0, mas o São Paulo precisa, se sair esses dois aí, se por um acaso eles saírem, fica ainda mais fácil o caminho para o São Paulo. Então o São Paulo precisa classificar, não pode ser eliminado de jeito nenhum por um time que é da segunda divisão. O Atlético Paranaense está na segunda divisão. Vamos ver o que o Crespo vai conseguir manter aí. Esperamos que a gente consiga um resultado positivo, uma vitória, ou se não der um empate lá no Beira-Rio, para a gente vir com força máxima para ganhar do Atlético Paranaense e passar de fase. É importantíssimo, é mais dinheiro no cofre, né, para o São Paulo receber aí, é mais um pouco de dinheiro para ajudar aí, porque o São Paulo está a realidade é a pindaíba financeira, essa é a grande verdade. O Crespo entrou com 3-5-2 de novo, e assim, não gostei dele ter poupado o goleiro, porque o Jandrei, a única bola que foi no gol, de fato, ele tomou. Eu sei, é difícil, não vou falar que foi culpa dele. O cara entrou sozinho no meio da área, chutou. Foi basicamente o gol do Ferreirinha, no quesito da conclusão. Então, ele não tinha nem o que fazer. Talvez o Rafael defenderia? Talvez. Mas é muito talvez. Não é possível falar não. Essa com certeza o Rafael defenderia. Acho que não defenderia. Mas a questão é que o Jandrei não passa confiança, gente. É um goleiro péssimo, horroroso. Então o São Paulo precisa. Na verdade, é até 2027 ainda o contrato desse cara. Olha a situação.
até 2027. Olha a diretoria que a gente tem, gente. Então vamos dar as notas para os jogadores. O Jandrei, por ter tomado gol e por não passar confiança, nota 5 aí pro Jandrei. Né? Eu nem sei por que ele jogou. Colocasse então o menino lá. Tinha que colocar o menino, o Yang, né? Mas o São Paulo, olha, acho que o São Paulo não vai ficar com o goleiro, o quarto goleiro. Eu acho que ele não vai ficar. E é um goleiro bom, infelizmente, né? Jandrei, nota 5,5. Trio de zaga, Arboleda, Sabino e Alan Franco, muito parecido. Eles todos, né, não comprometeram, mas tomaram esse gol aí, que pelo amor de Deus, né? E o Arboleda falhou naquele lance do Kardec lá, né? Subiu atrasado. Então, nota pro Arboleda, nota 6, estourando. Sabino e Alan Franco, nota 6,5. Né? Aí no meio do campo, Pablo Maia fez o gol, já vai levar nota 8 por causa disso. Espero que ele continue nessa pegada aí para melhorar. Ele chuta bem, sempre chutou bem. Então, que ele continue aí nessa crescente. Marcos Antônio, hoje jogou razoavelmente bem, nota 6 para ele aí. O Wendel saiu machucado no começo do jogo, né? Essa preparação física do São Paulo aí, gente, tem coisa estranha nesse meio aí. Porque é impressionante como os jogadores se machucam um após o outro. É impressionante. Então, o Wendel, nota 5 aí para ele, pelo que ele jogou até a hora de sair. Cedric, nota 5 também. O Cedric como ala, Crespo não funciona, Crespo. O Cedric como ala não funciona. Essa é a verdade, não funciona. Ele funciona como lateral. Como ala, ele não vai bem. Então, nota 5,5 aí pro Cedric. E o Rodriguinho, que jogou, ele ficou alguns pontos do jogo meio sumido, mas ele fez jogadas boas e principalmente a jogada pro gol do Ferreirinha, o segundo gol. Foi uma baita de uma jogadaça, driblou meio mundo, cruzou certinho. Então, por isso, o Rodriguinho vai levar nota 8 por causa disso, pela assistência, pela jogada, né? Ferreirinha fez o gol também, nota 8, jogou bem. O Ferreirinha parece que está retornando para jogar bem. E o André Silva, pelo amor de Deus, né? Não fez quase absolutamente nada. Nota 5,5 aí para ele, tosco, nota 4 pro André Silva. Eu acho que nesse jogo tinha que ter colocado o Tapia, era melhor. Tem o Dineno e tem o Tapia aí, ó. Poderia ter colocado o Tapia. Eu acho que o Tapia é ainda melhor que esse Dineno. E os jogadores que substituíram foi o Enzo, substituiu o Wendel naquele fatídico lance de contusão. Então o Enzo nota 6 aí, chutou uma bola na trave. O Mike entrou no lugar do Cedric. Tentou ali, nota 6 para ele ficar na média. Mas eu acho que tem que dar mais oportunidade para esse menino. Ele provavelmente vai ser melhor que o Cedric como ala. Outro, o Alisson entrou no lugar do Marcos Antônio. Então, nota 6 aí pro Alisson. Bobadilha, esse Bobadilha tá melhorando, hein? Tá melhorando muito. Então, Bobadilha, nota 6,5 aí. E o Luciano, que entrou no lugar do André Silva, né? Jogou razoavelmente, nota 6,5 aí para ele. E pro Crespo, nota 7,5, porque eu acho que ele erra ao colocar o Cedric, na minha opinião, e erra muito mais colocando o Jandrei. Pelo amor de Deus, esse Jandrei é horroroso. Isso é um consenso na torcida do São Paulo. Serão poucos os que vão falar que o Jandrei é bom, ou razoavelmente. Eu acho que ninguém vai falar que ele é bom, mas vai falar que ele é minimamente razoável, terão alguns. O Crespo, então, que eu falei, nota 6,5 para ele, nada mais do que isso. Então é isso. O São Paulo vai enfrentar quarta-feira, dia 6/8, de novo o Atlético Paranaense. E a gente espera que o pós do jogo do Internacional venha com uma vitória, para que o São Paulo venha com mais moral. Mas, de qualquer forma, parabéns ao Crespo pela quarta vitória seguida. É uma recuperação impressionante do time do Crespo, que continue assim, que a gente talvez possa chegar um pouco mais longe nas competições. Tá certo, pessoal? Obrigado pela audiência de vocês. Até mais. Valeu!